Estamos começando mais um Outlive Cast. Eu sou o Nicolas Santos e tenho o prazer de receber aqui Carla de Pierro. Ela que é psicóloga do esporte, do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, participou Rio 2016, Tóquio 2020, Paris 2024, e ela também tem pós-graduação em saúde mental de atletas de elite pelo Comitê Olímpico Internacional e certificação em Mindfulness pela Universidade da Califórnia. Carla, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e ter aceitado o convite. Eu tô feliz, obrigada pelo convite, vamos fazer esse bate-papo. E como começou, Carla, essa trajetória sua dentro da psicologia esportiva e, de fato, decidir trabalhar com atletas de altíssimo rendimento? Nicolas, eu vim da natação, você sabe, Sim. Porque a gente dividia a piscina da Reebok. Desde pequena, assim, era o meu esporte. E depois eu fui pro triatlon, lá pelos 18 anos na faculdade eu comecei o triatlon. E ao mesmo tempo que eu comecei o triatlon, eu comecei a faculdade de psicologia e descobri dentro da faculdade, no último ano, que existia a psicologia do esporte. Eu falei assim, não tenho o que pensar, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com atleta, eu quero trabalhar com natação e eu quero ir pra Olimpíada e ganhar medalha com natação. E foi esse o caminho, né? Eu comecei a estudar logo depois da faculdade, eu fiz o curso de especialização, o primeiro que existiu no Brasil, fui parte da primeira turma lá no Instituto Sede Sapiense. Comecei a dar aula em psicologia do esporte na universidade e comecei a trabalhar com atleta que era amador. E depois, comecei a trabalhar... Meu primeiro atleta olímpico foi o Honorato, judô. Sei que é. Porque eu comecei a trabalhar no Vita. Sim. E o Vita dava apoio para os atletas, tinha o Vita Care, né? E eu lembro que o Castro Pio, na época que era médico da seleção, pediu para eu começar a trabalhar com o Honorato. E depois, o NAR... Quando ele se formou ali com o Irineu também me levou para a Seleção Brasileira de Karatê. Então, foi aí que eu comecei. E depois eu fui trabalhar com a natação, com indicação primeiro do COB, procurando alguém para trabalhar com a Ana Marcela, que estivesse em São Paulo. E depois com o DOC, me indicando para todos os atletas de natação. Aí que eu comecei a trabalhar com o Bruno Fratos, aí que eu comecei a trabalhar com Etienne, com todo mundo que estava no Pinheiros. Então, foi essa a trajetória. Mas no COB só atleta da natação ou tem outras modalidades também? Todas as modalidades. Todas? No COB eu trabalho com, natação, com ginástica. Eu trabalho com ciclismo, já trabalhei com judô, atletismo. Então, pelo COB, como que funciona? O atleta, ele pede uma avaliação, ou o treinador dele pede uma avaliação da preparação mental. E aí a gente acolhe esse atleta que faz esse pedido. Já trabalhei com windsurf pelo COB. Caramba. Já fui pro Mundial de Windsurf no Lago de Garda, assim. Isso é o mais legal da minha profissão. Trabalho com surf, poder trabalhar com todas essas modalidades. E tem algum perfil psicológico mais desafiador, assim, para trabalhar? Falando de atletas profissionais? Eu acho que o mais desafiador... É o atleta como que eu posso dizer? Perfeccionista, porque geralmente esse é o que mais sofre, né? Ele quer tentar controlar absolutamente tudo, as coisas não são controláveis, ele se frustra. Então, o perfeccionista se exige demais e às vezes a hora que tem que descansar ele quer treinar e aí ele ultrapassa um limite. Conheço alguém assim. Então. E na verdade é a maioria. Né? Porque para chegar no alto rendimento, se você não tem esse perfil, você não passa no funil, você não chega lá. Né? Então, é muito valorizado o perfeccionismo. A questão é que ele tem lado positivo e tem o lado de sofrimento. Quando passa do ponto ali, né? Exatamente, nunca tá bom. Né? É o que eu fiz e aí eu entreguei um trabalho maravilhoso, mas faltou uma vírgula, puxa, então aquilo ali não tá bom o suficiente. E aí aumenta a ansiedade, aumenta a autocrítica e às vezes essa autocrítica ela é um dificultador, um sabotador na vida do atleta. Entendi. E a psicologia tem um papel do esporte, no caso, fundamental para trabalhar com o atleta ao longo de todo o processo, né? Sim. Você acha que os atletas têm essa noção de entender que precisa procurar um psicólogo do esporte para trabalhar, por exemplo, para a Olimpíada, 4 anos treinando para a Olimpíada, ou eles procuram de forma reativa ainda? Eu acho que, inicialmente, há um tempo atrás, era de forma reativa, chamavam a gente para apagar fogo, né? Seja um atleta ou treinador. Resolve aí, né? Resolve aqui que tem um problema. Exato. Hoje em dia, eu acho que os atletas estão entendendo que é um processo.
que é um processo com começo, meio e fim, assim como a preparação física, como a preparação específica. Então, isso tem ajudado a gente a fazer trabalhos de longo prazo, que são os que efetivamente trazem o resultado, né? E sustentam o resultado também. Carla, e existe algum sinal que o psicólogo consegue identificar antes que de fato aconteça alguma coisa, que o resultado seja péssimo, que você consegue antecipar? Só batendo um papo com um atleta, por exemplo, um sinal, fala, puta, percebi que esse atleta, ele tá muito isolado, ele tá muito quieto, muito calado. Tem um sinal? Tem os sinais que dizem respeito a uma performance que pode sair do controle dele, tem os sinais de questão de saúde mental, né? Então, sinais de uma saúde mental que pode estar sendo afetada. Esse atleta diminuiu a motivação, tem uma fadiga crônica, mesmo que ele descanse, ele não se sente descansado. É difícil distinguir entre um overtraining? Então, tem essa dificuldade, né? O que é uma depressão? O que é um overtraining? Primeiro, é importante a gente saber que a depressão pode ser um sintoma de overtraining. E que essas coisas podem estar misturadas. Então, quando a gente vai avaliar um atleta que está deprimido ou com baixa motivação, é uma avaliação interdisciplinar. Eu preciso saber como que está a carga dele, o controle de carga, se ele está recuperando bem. Todo, né? E muitas vezes, o meu trabalho não vai depender só de mim, vai depender de conversar com o treinador, fazer ajuste de treinamento, conversar com o preparador físico, com o médico do esporte, com a nutricionista, para a gente fazer um rearranjo de como recuperar mentalmente e fisicamente esse atleta. E tem algum caso específico, obviamente, não falando o nome de alguém, mas que você entendeu que seria muito impactante no resultado desse atleta e você teve uma intervenção ali, mesmo que de imediato ali numa Olimpíada, por exemplo, e você chegou a fazer algumas técnicas com o atleta e falou, poxa, consegui, entre aspas, salvar ele dessa situação, ele conseguiu performar. Olha, a gente brinca que, assim, psicologia do esporte não ganha medalha, mas a gente faz parte, com certeza, né? Então, eu acho que o staff faz parte total. Todo mundo, é o físio, e assim, não é só o psicólogo que fala algo, que intervém ali em o que o atleta vai fazer. Às vezes é o fisioterapeuta, às vezes é o médico, e muitas vezes é o treinador, é a fala do treinador. E é interessante que eu já escutei algumas histórias, inclusive do Albertinho, me contando histórias do tipo, cara, falei a coisa errada na hora errada, falei a coisa certa na hora certa, e eu sei que isso impactou no meu atleta. Vou complementar, já aconteceu comigo uma situação, e é bem curioso, até para quem nos assiste aqui, o treinador americano, ele também tem um conhecimento de psicologia do esporte, né? E aqui no Brasil a gente não tem muito pelo menos a história que eu vivi, eu não via muito esse aprofundamento da psicologia esportiva entre os treinadores, né? Mas chegando no Campeonato Mundial, falando com o meu treinador, eu falei, cara, e aí? Ele falou, cara, eu nem sei o que te falar, porque eu tô tão nervoso. Eu falei, cara, se eu não tivesse um controle ali naquele momento, eu tava ferrado, sabe? Já era. Mas você sabe que isso a gente ensina os treinadores e a gente ensina pai e mãe. Boa parte do meu trabalho é orientar pai e mãe e capacitar treinador. É contar pro treinador que às vezes o atleta só precisa assim, vai que você tá pronto. É só isso. Porque ele só precisa de uma reafirmação, de um reassurance. Sim, assim, tipo, tá tudo bem. Porque às vezes aparece uma dúvida. E tá tudo bem. E a pessoa que tá com você no dia a dia é teu treinador. Se ele fala, eu confio em você, vai lá e faz tua parte. Ou se ele dá qualquer instrução, só começa lento e faz força no final. Só isso dá uma segurança pro atleta do tipo, eu já sei o que eu tenho que fazer, ele confia em mim, então tá tudo bem, vamos lá só fazer o que ele tá me pedindo. Né? Então, a fala do treinador tem um aspecto muito emocional. A relação treinador-atleta, ela é fruto, assim, de tudo que vai acontecer na vida desse atleta. Vai ser importante olhar para essa relação. Eu falo muito para pai e mãe de atleta. Como que é a relação do seu filho com o treinador dele? É uma relação que é produtiva, né? Esse treinador confia nele, ele tá querendo desenvolver, porque se essa criança já não gosta mais desse treinador, não confia mais, vai ser difícil. Até a própria modalidade ele deixa de gostar, né? Exatamente. Por causa desse contexto, né? E as pessoas acham que meu trabalho é assim, puxa, você falou a coisa certa na hora certa, você motivou. O meu trabalho é sobre pessoas, é sobre relação. E muitas vezes meu trabalho é sobre ajustar relações. Relação treinador-atleta, relação com a mãe ou com o pai, a relação com a namorada. Muitas vezes a namorada é super parceira, às vezes ela é uma baita pedra no meio do caminho.
E eu tenho que pedir, me ajuda, você é do meu time. Cara, só não traz a DR no dia antes da competição. Eu te ajudo depois. Vamos ganhar essa medalha. Já falei isso pra várias. Vamos ganhar essa medalha juntas. Eu te ajudo, eu sento com você. A gente traz pra mesa esse problema e a gente vai resolver esse negócio. Mas não vamos resolver isso antes das Olimpíadas, né? Sim. 2 dias antes. Ô, Carla, e quanto que esse repertório comportamental de um atleta, seja ele mais novo, por exemplo, então a gente pega um atleta que ele é uma promessa e ele nunca participou de uma competição como a Olimpíada, e aí cria-se aquela expectativa dele chegar lá e ganhar, que vai ser um sucesso e muitas vezes impacta e não entrega o resultado. Isso tem a ver com a própria exposição dele ganhar esse repertório comportamental, ou também tem uma questão de individualidade? Tem atleta que chega na hora e precisa trabalhar muito mais em cima desse atleta para ele se desenvolver mentalmente. Acho que é a somatória dessas duas coisas, né? Se a gente olhar para os dados, são raríssimos os atletas que ganham a sua primeira medalha, os brasileiros, numa primeira Olimpíada, né? Então, ninguém precisa chegar numa primeira Olimpíada achando que vai ganhar essa medalha e nem sob essa pressão. E por isso a importância da gente também cuidar do que esse atleta está recebendo de informação, né? Poupar ele de algumas críticas ou alguns exageros, trazer a realidade para ele. E esse time tá ali alinhado, né? Então, e é muito particular como cada atleta reage aos estímulos. Com certeza, quanto mais repertório a gente ganha de competição, de vida, de grandes eventos, a gente vai se sentindo mais preparado para enfrentar aquela situação. Por isso que o COB tem até aquele projeto que ele leva jovens atletas para conhecer o ambiente olímpico, para não ficar deslumbrado numa primeira ida para os Jogos, para já chegar lá, né, podendo absorver, aprender muita coisa e realmente competir sob aquele nível de pressão. Isso vai dar para esse atleta muito mais repertório para uma segunda Olimpíada. Né? Acontece muita coisa dentro de uns Jogos, né? Tudo pode acontecer, seja dentro da Vila Olímpica, relações com a própria equipe, relações familiares, a relação com a mídia. Então, isso tudo pode impactar em como o atleta vai competir. E se ele sabe manejar tudo isso, sabe escolher o que ele vai dar atenção, o que ele não vai, como ele vai se proteger, vou usar rede social, não vou. Então, assim, de cara a gente já fala, não use. Pra quê? Uma coisa que eu fazia era isso, eu não falava com a imprensa e não pegava a rede social. Claro, pra que você vai colocar um fator estressor? Ou criando expectativa absurda, né? Vai ganhar o próximo campeonato, ou falar, será que vai ganhar? Eu falei, putz, aí tá uma dúvida aqui que também até na minha cabeça eu ficava, poxa, será que pode acontecer isso, né? De fato. Você pode controlar. Você traça cenários, né? Exatamente, esse fator controla, tira ele da frente. Tem outras coisas que a gente não vai poder controlar e aí sim a gente tem que ter ferramenta pra enfrentar. Mas assim, pô, você controla o tempo que você fica no celular, com quem você vai falar, o que você vai ver. Isso tá na sua mão. Ô, Carla, por exemplo, numa competição, tá chegando lá, mesmo sendo um atleta mais novo, sem tanta exposição ainda aos grandes campeonatos, você se comparar com os seus adversários ali e ver, de repente, que ele não tá num bom momento, isso é muito positivo pra te dar autoconfiança? Eu brinco que a preparação mental, assim, a competição começa muito antes do prepara-vai. Né? A competição começa ali quando você tá no balizamento, no aquecimento, quando você passa pelo seu adversário e ele tá ou de peito estufado, ou ele tá tenso com o olho arregalado. Então, não é só sobre você, mas é aquilo que você vê no teu adversário. E atletas jovens, eles ficam tão preocupados com eles mesmos e com as próprias dúvidas que eles não reparam que o ambiente... Tá acontecendo, né? Exatamente, que o ambiente tá mostrando, puxa, meu adversário tá com medo, meu adversário tá frágil, e eu posso crescer com esse olhar, né? Então, na natação, dá pra fazer isso. No tênis, gente, você tá na frente do cara, tá na sua frente, você vê que o cara ou a menina tá frágil, então tem que aproveitar esses momentos a favor, né? Não é só sobre a gente cuidar da gente, mas é como a gente impacta o nosso adversário também, nosso body language, aquilo que a gente fala. Tem gente que ganha só nisso, né, Nicolas? Acho que em alguns momentos eu nem tava lá essas coisas, mentalmente e fisicamente bem, mas eu me colocava numa posição que os adversários falavam, caramba, o cara tá... E eu nem tava, mas eu fazia de propósito. Mas é aquele fake until you make it, né? Tem um TED só sobre isso, que é o quanto o seu body language impacta em como você se sente e na produção dos hormônios, né? Então, se você tá pra baixo, acuado, você vai ter aumento de cortisol, queda de testosterona, né? Mesmo que você não esteja tão confiante... Mantenha uma posição positiva, né, de enfrentamento. Isso vai trazer queda de cortisol, aumento de testosterona. Então, assim,
e não sou eu que tô falando, né? É a Amy Cuddy que fala sobre isso no TED dela, e ela prova isso, e ela fala, espalha essa informação, porque essa informação é ciência, né? Então, body language muda muita coisa, muda você e muda como a outra pessoa te enxerga também. Entendi. E traçando uma meta de curto, médio e longo prazo, eu vi um artigo recentemente, acho que era do Gail Matthews, que ele falava sobre metas, né? De ser realista, ser específica, ser quantitativa. Qual que é o direcionamento dentro de uma equipe interdisciplinar, o psicólogo junto com o treinador, o preparador físico, enfim, montando essa sequência? Uma coisa que eu sempre tive dificuldade, porque muitos atletas iam competir, eu quero nadar rápido. Isso é nada específico, isso Nem não é um quantitativo. Isso é o que? É meta de curto. E eu falava, cara, não é possível. Eu tinha exatamente assim, eu vou passar com 9,40, eu vou virar com 0,60. Então era muito específico na minha cabeça isso. E a chance de errar, putz, era muito menor ali, né? Então isso me ajudou muito. Tem um padrão ouro, assim, que é importante os treinadores entenderem, ou a própria equipe interdisciplinar para traçar um projeto de curto, médio e longo prazo? Acho que o padrão ouro pode ser as SMART Goals, né? Que é o que você falou. Tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser realista, tem que ter um timing para atingir as metas. Geralmente o treinador é alguém que pode ajudar muito, mas o próprio atleta vai ter as metas que são pessoais dele, que ele nem divide com o treinador. E que ele vai precisar fazer o que você fazia. E não é à toa que você atingiu os resultados que você atingiu, porque a gente precisa ter muito clareza de onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. E o que a gente vai fazer depois que a gente chegar, porque isso direciona nosso comportamento, direciona nosso esforço. A gente fecha caminhos que são desnecessários para chegar até ali. Então, se eu sei que eu quero chegar ali, e se eu, sei lá, sair todo final de semana, eu sei que eu não chego ali, então eu já sei que sair todo final de semana não me ajuda a chegar onde eu quero chegar. Né? Então, é ser um pouco realista, né? Você quer chegar ali, então a gente vai precisar desses e desses e desses passos. E isso é básico o atleta desenvolver desde que ele é muito pequeno. Né? Onde eu quero chegar, quais são os caminhos. Eu tenho atletas que não gostam de ficar pensando a muito longo prazo, gera um desconforto, não querem pensar sobre isso, gostam mais de estar no controle, então tá tudo bem. Vamos um dia de cada vez, então? É sobre isso pra você? Então vamos estipular uma meta pro dia de amanhã e pra depois de amanhã, e tá tudo bem a gente não precisar pensar tanto a longo prazo, porque isso te faz ficar desconfortável, né? E o alto rendimento é super, assim, lida com pressão, com ansiedade, com cobrança pessoal, cobrança da imprensa, cobrança do treinador, do time. A minha pergunta é, eu sempre, em momentos que eu tava mais apreensivo, até com medo da situação, falei, cara, não posso perder isso aqui, eu preciso ganhar mais o título, senão vão falar isso, acontecer isso. E eu trocava muito pela vontade de vencer, assim. Falei, cara, eu tô tendo mais uma oportunidade aqui. Perfeito. Eu tô em oitavo, eu vou ficar em sexto, mas eu vou me matar. Mas eu vou chegar em sexto aqui, eu não vou ficar em oitavo. E isso me motivava. E muitas vezes eu ficava em segundo. E eu ganhava a competição e depois eu falava, caramba, eu acho que esse padrão era uma coisa que eu fui aprendendo ao longo prazo, né? Que você acha que os atletas poderiam, de uma forma imediata, mudar um padrão de pensamento, assim, uma competição? Você trouxe algo que é assim, talvez é a primeira ou segunda coisa que eu trabalho com os atletas, que assim, tem uma grande diferença em chegar para uma competição com medo de perder e com vontade de ganhar. E por que ela é tão diferente? E ela é diferente em qualquer ser humano, né? Se a gente olhar para os nossos padrões de comportamento básicos, a gente vai em direção àquilo que traz aquilo que a gente quer, uma medalha, comida, conforto, segurança. E a gente tem o padrão de se defender e se proteger daquilo que dá medo na gente. Um predador, né? Falar em público. Falar em público, alguma coisa que me dê vergonha, alguma coisa que me decepcione, né? E esses dois padrões, eles são antagônicos. Ou eu tô indo em direção ao que eu quero, ou eu tô me protegendo do medo que eu tô vendo ali na minha frente, né? Se eu subo num bloco com medo de perder, esse corpo tá sob efeito de medo, esse corpo tá querendo se proteger, esse corpo tá querendo sair daquela situação o mais rápido possível. Esse cérebro tá pensando em fuga, esquiva. Se eu subo no bloco com vontade de ganhar, esse corpo, esse cérebro, ele tá com hormônio pra fazer força, pra visualizar onde eu quero chegar, pra me sentir forte e feliz, né? São coisas muito distintas, que preparam o nosso organismo de formas muito diferentes. Qual delas ajuda o atleta a ganhar?
É óbvio. É óbvio. Então, assim, é muito básico ensinar pro atleta. Olha, é o seguinte, você vai estar em cima do bloco e você precisa estar em situação de enfrentamento. Mesmo que o medo apareça, e pode ser que ele apareça, ele não pode ser o padrão que decide e define você dentro da água. Ali, você precisa estar com vontade de querer fazer o que você fez dentro do teu treino. Você precisa manter a frequência de braçada? Pensa nisso. Você quer fazer a virada daquele jeito, com aquela técnica? É nisso que você vai pensar. Foca naquilo que você quer fazer. E não no medo que você está imaginando que vai acontecer. Se que vai às vezes... ganhar, se não vai, né? Nunca. Muito distante nunca isso. sobre se eu vou ganhar, né? Porque o resultado a gente não controla. Então, preciso estar ali com ferramentas que eu controlo. Que é no que eu posso pensar e o que eu posso fazer no aqui e agora. O futuro tá muito longe. Eu não tenho que... Mesmo que a minha prova dure 20 segundos, tá longe. O que eu vou fazer entre esses 0 segundos ao 21 segundos depende de mim e do momento presente. Então, ensinar o atleta a estar nesse padrão de enfrentamento do que eu quero fazer é bem importante. E tem atletas que vivem buscando alívio, né? Eles querem que termine rápido a prova. Eles querem ir embora rápido. Eles querem que passe rápido a competição. Cara, não é o padrão ouro pra você ser um campeão. Porque você tá fugindo o tempo inteiro, tá buscando alívio. Você tem que estar afim de competir e gostar desse negócio. E tem que gostar de dar uma sofridinha. Tem que gostar do frio na barriga. Tem que gostar de aguentar aquela pressão e falar assim, olha onde eu tô. Que animal. E eu vou viver esse negócio. Né? Se eu tô ali acuado, com medo, querendo ir embora, talvez não é pra mim. E eu tenho que aprender a gostar disso, senão não é pra mim. E alguns pais me procuram e falam assim, puxa, meu filho, ele é bom nisso, é bom naquilo, mas ele não gosta de competir. Tá tudo bem. Não é todo mundo que gosta de competir. Não é gostosinho competir. Não é super confortável competir. Sim. Né? Talvez na nossa sociedade parece que todo mundo tem que ser um grande competidor. Né? Cara, pode ser que seu filho seja um grande artista. Pode ser que ele seja um grande engenheiro, um grande pianista. Mas pode ser que ele não vá ser um grande atleta de futebol ou de natação. Porque para ser isso aqui, precisa ter um perfil bastante específico. Precisa ser muito enfrentador. Precisa aguentar, precisa ter resiliência. Precisa ter sangue nos olhos. Tem que ter uma veia competitiva que a gente pode desenvolver ao longo da vida? Pode, mas tem uma coisa que é muito... Né? Você vê na criança. Você olha pra uma criança e fala assim, cara... Esse cara joga pro esporte. Leva ele pro esporte. É isso. Entendi. É isso. E você vê uma criança que é artista. Sim. Você vê uma criança que é academicamente diferenciada. E por que não potencializar aquilo que a criança já tem? Né? Eu vejo a gente, às vezes, querendo enquadrar pessoas dentro de blocos que não são pra elas. Entendi. E dentro desse cenário, assim, se a gente falasse... algumas técnicas que você gosta, como você fez certificação de mindfulness, é uma coisa que todo atleta se acha que faz total sentido ele se desenvolver, você educar de certa maneira ele para reagir melhor a essas situações, ou respiração profunda, meditação, enfim, não sei. Eu acho que assim, quem quer ser atleta top e de alta performance precisa conhecer essas ferramentas. Por isso que hoje em dia todo psicólogo vai ensinar a respirar, a meditar, a fazer uma visualização, né? É ferramenta, é repertório que você tem para usar para a competição e para a tua vida. Alguns vão usar mais, outros vão usar menos. Alguns vão colocar na vida como uma rotina diária, mas eu acho que é importante ensinar, é importante ter, e eu acho que não é só para atleta, Nicolas. Eu acho que no mundo que a gente está, a gente precisa ter ferramenta para a gente estar no momento presente, para a gente ser capaz de se autorregular, para a gente perceber quando a gente está passando do limite. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente cuida da recuperação do atleta com a mesma importância que a gente cuida do treino do atleta. E o que é recuperação? É recuperação física, é o sono, a alimentação, a suplementação, é a liberação miofascial, mas é também a recuperação emocional. Esse cara foi pra maca, fez a liberação, tomou lá o que ele precisa de suplementação, mas ele tá nervoso, ansioso, estressado. Cara, ele não tá recuperando. Entendi. Como ele poderia, né? E a meditação, os treinos de respiração são fontes de recuperação mental e emocional. Bem como qualquer coisa que esse cara descomprima, né? Então, assim, se ele gosta de escutar música, se ele gosta de assistir futebol na TV, se ele gosta de sair com os amigos, um pouquinho disso precisa estar dentro dessa rotina para a gente ter esse equilíbrio.
Entendi. Tem uma frase sua, Carla, que eu peguei aqui, antes de montar esse roteiro, que é: o atleta precisa aprender a se recuperar emocionalmente, que você acabou de falar, tão bem quanto se recupera fisicamente. Isso aí. Eu tracei mais ou menos um cenário de longevidade emocional. Então, se a gente pensar num projeto olímpico de 4 anos, ou então 2 ciclos olímpicos, 8 anos, e o cara ter que entregar resultado ali, quão impactante é essa cobrança e como que ele consegue administrar isso a longo prazo? Então, você imagina 8 anos, Nicolas, tendo que entregar, sei lá, você ganha uma medalha olímpica de ouro ou de bronze, aí você vai para um outro ciclo, cara, você sabe o que é Tem que ganhar de novo, né? Tem que ganhar de novo, a pressão dobra. A cobrança dobra. Se essa vida não tem recuperação emocional, chance de aparecer um burnout, chance de aparecer um desafio emocional, aumento de ansiedade é muito alto. E aí, óbvio, toda a equipe que está em volta precisa ajudar nesse processo de: ok, a gente tem uma meta pela frente, que ajustes a gente vai fazendo, a gente tem que ter sensibilidade para identificar no nosso atleta se ele está tendo queda de performance, se ele está chegando numa estafa, se a gente vai reduzir, ajustar, mudar. Beleza, vamos voltar para casa porque viajamos demais, está com saudade da família. É um quebra-cabeça, Nicolas. Imagino. E vai depender se é homem, se é mulher, se tem filho, se não tem filho. Se sente falta da família. Se ganhou ou se perdeu na competição, né? Exato. Que já tem autoimagem, que vão falar de mim, eu precisava ter ganhado isso. E aí não tem uma receita pronta, mas tem uma equipe funcionando, óbvio, sempre com um treinador como o chefe, usando esses profissionais, né, da rede multidisciplinar para tomar decisões, né? Então aí a gente faz reunião, aí se for preciso, o treinador me liga e fala: aconteceu isso aqui, o que você acha, como que você tá sentindo, ele ou ela, será que vale a pena isso ou aquilo? Às vezes eu reparo e vou lá e conto pro treinador: seguinte, nível de estresse altíssimo, aqui a gente tá com um sinal amarelo. Vamos cuidar para relaxar de alguma forma? Tá sentindo falta de casa? E se a gente voltar antes? Vale a pena mesmo ir para essa segunda competição que ela tá estafada, que os resultados não tão bons? Então, a gente vai fazendo e tomando decisões para chegar no objetivo final. Né? Sim, sim. Né? A competição principal, né? O alvo, né? Exato. E, Carla, agora entrando em saúde mental, né? A gente vê muitos atletas tendo problemas de saúde mental. A gente pega Caleb Dressel, o próprio Bruno Fratos, que eu entrevistei aqui, o Michael Phelps, entre outros grandes atletas que estão lá no topo da pirâmide, ganhando a Olimpíada. O que de fato acontece com eles? É falta de propósito? Já ganhou tudo que tinha que ganhar? Como lidar com esses caras? Porque eles já estão num nível ali que ele sabe se virar, né? Mas chega uma hora e você fala: caramba, ele precisa de um apoio melhor. Você sabia que os números de saúde mental, comparado a atletas de alto rendimento com a população em geral, são até mais altos entre os atletas? Isso quer dizer que o ambiente do alto rendimento, ele pode ser adoecedor. Esse ambiente onde você precisa sempre melhorar, onde você não pode sair da linha, onde tem um monte de gente ali avaliando as suas tomadas de decisão. Comparação o tempo todo, se comparando, tendo que dar resultado, patrocinador pagando ou não pagando. Então, assim, e a vida pessoal, né? Isso não quer dizer que você não vai ter problema em casa, que você não tem separação, perda de pessoas, né? Então, dependendo do esporte, tem toda uma rotina que esse cara sai do time, vai para a seleção, da seleção volta pro time, não tem nem tempo de voltar para casa. Então, esse ambiente, ele pode ser adoecedor no sentido de não ter respiro. E aí, diferente das pessoas normais, que elas têm o estresse do trabalho, os atletas, o estresse dele é físico, porque tem uma sobrecarga física e uma sobrecarga emocional. Às vezes muito maior do que um cara que é diretor de uma empresa. Porque ele tem que lidar com, às vezes, o Brasil nas costas dele. Sim. Né? Então, isso aconteceu com o Bruno, né? Na Olimpíada, que ele até tem a frase que é super conhecida, que é o do tal do Felizão, né? Que ele foi dar entrevista e tal. Mas eu me lembro que o 50 livre era no último dia. É assim, ninguém conseguiu medalha. E aí jogou tudo nas costas dele, falou: bom, agora o Bruno vai nadar essa prova, ele vai ganhar uma medalha olímpica, né? Enfim, teve uma frustração pessoal, eu acho que o posicionamento ali da entrevista também não foi tão positivo, mas é o que você tá falando, né? Jogou tudo nas costas dele, já tinha cobrança, ele já era super um cara que se cobra absurdamente, né? Falando em perfeccionismo, eu nunca vi ele chegando
no treino atrasado, um dia. Aham. Aí chegou naquele momento ali, ele, pumba, não pegou. Então, E aí você imagina a pesado. frustração pessoal, depois ele vai dar uma entrevista, e aí todo mundo cai matando em cima, dizendo que ele foi, né, mal educado ou se posicionou de um jeito ruim. Então, assim, soma-se uma frustração pessoal com você achar que o mundo inteiro tá te avaliando negativamente, né? Então, assim, e não por acaso foi nesse momento que, né, que teve um gatilho para as questões de saúde mental. Ele foi procurar o Doc me indicou, Sim. e a gente começou um trabalho juntos, né? E estamos juntos até agora. E hoje em dia, ele fala de boca cheia de um trabalho de preparação mental, mas assim, foi muito resistente. Achava que não era pra ele, como a maioria dos atletas pensam, né? Não, mas eu sou bom de cabeça, eu sou forte. E eu acho que a gente só percebe o quanto que ajuda o suporte emocional quando a gente passa por um momento de vulnerabilidade. Né? Ou quando a gente percebe que, puxa, sozinho não tô dando conta, né? Então, acho que um trabalho a longo prazo ajuda esse atleta a recuperar e voltar. E aí não é só o caso do Bruno, né? A Simone Biles volta arrasando. Medina, que eu também acompanhei, volta maior, porque aí eles ganham repertório, porque aí eles sabem como eles podem cuidar deles mesmos em momentos de vulnerabilidade, porque eles sabem que tem determinadas opções, escolhas que não dá pra abrir mão, que eles têm que cuidar deles. Então, tem um pouco sobre isso também, né? É sobre o que as pessoas esperam de mim ou sobre o que eu quero? Nas costas dos atletas tem muita expectativa externa. E muitas vezes eles vão perdendo essa noção do que é meu, o que eu quero, ou o que eu tenho que fazer para agradar todo mundo. O que as pessoas esperam de mim. Quando você vira um ídolo, não é mais sobre você, é sobre o que as pessoas acham que você deveria estar alcançando. Pode ficar muito pesado. Mas você acha que corre o risco de não voltar, por exemplo, a competir? Um atleta como esse, pega o Caleb Dressel, por exemplo, até hoje ele não voltou a competir. E voltou, mas se expôs ali, não foi um resultado positivo. E aí todo mundo falou, será que volta, né? Sim. Provavelmente, Nicolas, a gente perdeu muitos atletas para a saúde mental. A gente que não sabe. Caramba. Principalmente porque antes de Tóquio... A gente fica sabendo desses, né? Que são campeões olímpicos, tem 7, 10 medalhas olímpicas que saem na mídia, né? Mas... E porque esse é um assunto que vai para debaixo do pano. Nem o próprio atleta quer dizer que a questão dele não foi o joelho. Foi mesmo ele não sentir mais à vontade, ele sentir medo, ele sentir pânico na hora de competir. É que ele tem um papel de super-herói ali na hora, né? Que eu preciso ganhar, o que vão achar de mim, né? Tem uma... parte de ego. Eu queria falar sobre ego também. Tem um ego que atrapalha muito ali um atleta profissional? Então, quando a gente fala de ego, eu tô entendendo que a gente tá falando de vaidade. Sim. Né? E a gente tá falando de alguém que chegou num lugar importante, que é muito bem quisto, valorizado pelas pessoas e quer manter isso. Né? Então, assim... O status, né? Exato. Então, se essa vaidade, esse ego, esse status tá em primeiro lugar... eu posso fazer coisas para manter isso que talvez não façam bem para mim. Né? Então, assim... e aí eu acho que tem o risco, né? Se eu tô sendo guiado pelo ego... Cara, eu posso simplesmente passar por cima de pessoas, passar por cima de regras, passar por cima do que é justo e do que é ético, para simplesmente ter aquilo para afagar e manter... o meu status ou o meu ego. E a vida, ela, na verdade, os atletas, a gente acha que eles são heróis, mas eles são de carne e osso, tá você aqui. Né? Então, assim, tem momentos difíceis, tem dores, tem dúvidas, tem fases na carreira, é impossível sustentar a performance aqui, por isso que existe periodização do treinamento, e eu acho que é engraçado ver que às vezes o atleta amador não tem noção do que é a vida do atleta olímpico. O atleta olímpico ama férias, porque ele nunca tem férias. E quando ele tem férias, ele tem férias. Ele não treina. Os últimos 10 anos, enquanto eu tava competindo como atleta profissional, eu tirava 3 a 4 dias no ano. Era isso. Depois que eu parei, eu falei, caramba... E isso significa, nesses 3 a 4 dias, férias, né? E às vezes é uma semaninha. E às vezes significa, assim... no dia do treino mais fraco, ser fraco de verdade. Porque para sustentar essa rotina... intensidade, né? Não dá para você suportar, manter a altíssima performance. E por isso que tem a prova-alvo. E as outras provas, elas não são tão... né? Puxa, não vou precisar ter altíssima performance em todas elas, porque
insustentável. Uhum. É insustentável para o ser humano, né? Isso significa ter momentos de baixa e abraçar os momentos de baixa. E para alguém que é muito vaidoso, talvez pode ser difícil viver essa oscilação, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil não ficar inebriado com tudo que você alcança quando você é amado por todo mundo, né? Sim. Então, muito do que eu As oriento... pessoas gostam disso, né? Ah, a gente adora, né? Ser Claro. querido, ser amado. Sim. A questão é que quanto mais você tá exposto, mais você também tá suscetível às críticas, né? Ainda Os mais dois com as lados, redes né? sociais. Sim. Você vai ter crítica. Então, hoje em dia, quando eu tô trabalhando com atleta em desenvolvimento, que provavelmente vai ter, né, sucesso, etc., eu cuido muito de preparar esses pais para sempre trazer esse jovem para, ó, a realidade é essa. Você continua nosso filho, pé no chão, aqui. Cuidar para esse treinador também tá com esse pé no chão, no sentido de, cara, é sempre um dia após o outro. Tudo pode acontecer, a gente pode estar aqui um dia, pode estar lá embaixo no outro. Faz parte, é uma construção. E vamos correr atrás do que interessa e vamos passar pelos momentos difíceis juntos, né? Eu acho que quando tem essa rede de apoio realista, que traz esse atleta que às vezes está inflado demais para a realidade, ele, é né? importante. E às vezes não é só o atleta que fica inflado, né? Às vezes é o treinador que Também, fica mais né? inflado do que o atleta. E eu fui... a gente fez Psicologia do Esporte Summit há um mês atrás e o Edu Silo falou, ego inflado também é caso de saúde mental. Uma pessoa com ego inflado pode virar uma pessoa abusadora, pode achar que só ela tá certa, que ninguém mais tá certo, que as decisões dela podem passar por cima de todo mundo, né? Então, tudo pode acontecer no ambiente do alto rendimento, tem muitos perfis diversos e muito do meu trabalho é garantir performance com saúde, mantendo a saúde desse atleta e desse time, que também às vezes é afetado, preparador físico, né, o treinador, então eu tô sempre ali podendo dar Auxiliar, esse respaldo, né? para todo mundo. E dentro da carreira do atleta, da vida do atleta, né? Tem o treino ali, que é o core business ali dele, que tem que entregar todo dia isso, mas tem o todo, né? O sono, a alimentação, a suplementação, Sim. a gerência do estresse do dia a dia. Se pudesse colocar em porcentagem, assim, uma média, quanto é importante esse cuidado com a saúde mental? Para a gente começar a pensar em performance, Nicolas, a gente tem que ter garantido que esse atleta tá com saúde mental em dia. Tá com o full potential, né? Porque se ele tá mais ou menos meia boca, ansioso, preocupado, estressado, com uma relação ruim com o próprio corpo, com a alimentação, imagem distorcida, tendo síndrome do pânico a cada semana, não tem como esse cara apresentar a melhor performance dele. Então, a gente entende saúde mental como pré-requisito para desenvolver esse atleta, para ele alcançar a melhor performance dele. Seria a base, né? É a base. Então, hoje em dia, a gente até fala que é a psicologia clínica do esporte. Hoje em dia, um psicólogo do esporte, ele tem que ter respaldo clínico para avaliar, em primeiro lugar, tá tudo bem do ponto de saúde mental desse atleta? Ele tá dormindo bem, ele tem uma relação boa com comida, com o próprio corpo, não tem nenhum sintoma de depressão, a ansiedade tá manejada, o estresse, ele tem repertório. Beleza, próximo passo, vamos pensar em performance? Caramba. É sobre isso. Sim. Como que eu vou... o nosso corpo é a mesma coisa. Como que eu vou exigir do meu joelho, que tá no 6º mês de cirurgia de LCA, que eu vá fazer o meu melhor pedal, a minha melhor natação? Não é possível. Por que eu vou esperar isso de uma cabeça que não tá boa? Também não é possível. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar com esse corpo em dia, com essa cabeça em dia, com a saúde mental em dia, pra gente poder colocar carga, poder exigir, poder colocar pressão emocional, e aí sim, exigir uma resposta em alta performance. E a gente poderia comparar um atleta de alto rendimento com um executivo, por exemplo, de alto rendimento? A pressão é muito parecida? O manejo que você tem que ter com eles também é parecido? Tem muita coisa parecida, eu acho que por isso que o ambiente empresarial corporativo gosta que a gente fale sobre os atletas e como que eles enfrentam, porque eles também precisam alcançar resultado. E o que eu acho que acontece, a grande diferença é que o atleta, o corpo do atleta é um instrumento de trabalho do atleta. Então, os atletas, desde muito cedo, sabem que precisa dormir, comer, descansar, para apresentar performance e resultado. E eu acho que quem está na empresa e no corporativo está começando a entender que
para eu apresentar performance cognitiva, performance profissional, eu também preciso cuidar desse corpo e dessa mente. Porque aquilo que eu falei da saúde mental, ajudar a apresentar o seu melhor potencial, é a mesma coisa com o empresário. Se ele não tá dormindo bem, se ele tá tendo crise de ansiedade, se ele tá passando por um divórcio, você pode É difícil separar, né? Claro, é a mesma pessoa. Né? Você tá em sofrimento, você entra no teu escritório, você virou outra coisa? Não necessariamente, você pode até conseguir né, parar de pensar em algumas coisas, mas aquele corpo tá sob o efeito de uma tristeza, ou de uma ansiedade, ou de uma preocupação, né? E se a gente não olha para isso, não cuida disso, e vai empurrando e colocando dentro da gaveta, uma hora vai explodir. E pode explodir no corpo, através de alguma doença, pode explodir em questões de saúde mental, numa síndrome do pânico, né, numa depressão que pode aparecer. Então, muito do meu trabalho, quando eu falo para ambientes corporativos, é sobre a gente precisa cuidar da gente, do corpo físico e mental, para a gente continuar. Até um líder, né? Ele tá com um monte de pessoa abaixo dele trabalhando. Exato. E ele não consegue fazer esse papel de líder por conta dessa saúde mental afetada, né? E o líder é modelo para quem tá embaixo dele. E por isso a gente precisa contar para os treinadores que eles também precisam manter a saúde mental em dia. Né? Porque eles são modelos de comportamento. Porque se ele tá com a saúde mental em dia, ele vai tomar uma decisão melhor. Os pais também, né? Os pais também. Vão fazer escolhas melhores para os seus filhos. Vão conseguir manejar o estresse de uma maneira mais efetiva e não estourando. Então, de uma maneira geral, vai fazer bem para todo mundo se a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, a gente tá chegando quase no final, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu tenho uma dúvida, é pessoal essa, o tal do equilíbrio. Se de fato no alto rendimento a gente consegue esse equilíbrio e viver bem em altíssima performance. Eu acho que o equilíbrio ele é uma busca né, o tempo inteiro. Sim. Então, fico pensando, puxa, será que a gente alcança o equilíbrio ou a gente tá sempre avaliando como eu tô e tomando decisões para estar mais equilibrado, né? Eu, como profissional de saúde, Nicolas, eu não consigo repetir aquela frase de que esporte de alto rendimento não é saúde. Porque eu me sinto na obrigação de ter saúde a vida de um atleta de alto rendimento. E com tudo que a gente tem na ciência do esporte hoje em dia, de treinamento, fisioterapia, recuperação, preparação mental, cara, não é possível a gente não cuidar do atleta, né, em níveis ótimos e identificando quando ele tá desequilibrado. A gente consegue fazer isso, a gente mede. O atleta preenche um negócio pela manhã dizendo como foi o sono dele, percepção de esforço, de recuperação. Cara, ele diz pra gente. Tem dados ali, né? Eu tenho dado, eu não vou trabalhar com esses dados, eu não vou usar esses dados a meu favor, eu não vou usar a ciência, a tecnologia, a medicina a meu favor, né? A psicologia a meu favor. Então, eu posso ir ajustando. Não vai ter equilíbrio. E, na verdade, o treino, ele é um desequilíbrio, né? Você precisa gerar aquela carga de estresse. Né? Exatamente. Adaptar, para ter adaptação. Então, e a nossa vida é sobre isso. Sim. Vai ter estresse na nossa vida. Então, eu acho que equilíbrio é uma busca. E é a gente se conhecendo, a gente pode ir alcançando esse equilíbrio. Né? O dia que eu tô mais cansada, eu descanso mais, durmo um pouco mais cedo. O dia que eu tô com fome, eu como mais. E eu acho que essas receitas prontas, que talvez a internet dê, ela cria algumas caixinhas que tiram da pessoa essa habilidade fina de você saber o que é bom pra você. Né? Tô ansiosa hoje, cara, vou meditar. Nossa, eu vou fazer minha atividade física que eu sei que reduz meu nível de ansiedade. Ou vou chamar uma amiga pra trocar ideia porque eu sei que nessa relação eu me acalmo, me sinto mais segura. Então, ser humano é ser capaz de tomar boas decisões pra gente ir alcançando esse equilíbrio. Dentro do esporte ou fora do esporte. E o atleta precisa ter essa ferramenta de se conhecer e tomar boas decisões para ir achando o equilíbrio dele. Ajustando, né? Não, perfeito. E bom, pra gente finalizar agora, Carla, eu queria que você, se você pudesse mandar uma mensagem, e essa mensagem chegaria a todos os atletas, executivos que vivem essa pressão, com o tema saúde emocional, né? Que mensagem seria essa? Seu sono tá em dia, porque ele já começa ali, né? Ele é, assim, um sintoma bem interessante, né? E óbvio, né? Vamos tirar aí as questões biológicas da menopausa nas mulheres, etc. Mas, assim, o nosso sono, ele fala um pouquinho sobre como a gente tá se sentindo emocionalmente, fisicamente, né? Então, precisar de muito sono ou dormir muito pouco, tá falando sobre como a gente tá, né?
E eu acho que é sobre isso, né? Autocuidado. Eu acho que a gente tá perdendo a mão ou tentando aceitar receitas prontas. Tudo é muito individual, né? Não é à toa que, né, eu tenho Cada Uma é Uma junto com a Tati. Esse nome é sobre isso, cada mulher é uma mulher. Cada mulher vai precisar de um olhar específico para sua individualidade, para a gente ajustar esse equilíbrio. E eu acho que para homens, atletas, crianças, jovens, é a mesma coisa. Cada um é um. O que você está vivendo, o que você precisa. Muito legal. Carla, obrigado. Eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais, seus contatos. Eu sei que você faz palestra também. Fica à vontade, o espaço é seu. Bom, acho que a minha maior rede é o Instagram, né? Carla de Pierro, @CarlaDePierro. Tô no LinkedIn também. As pessoas me acham por ali. Dou palestras para ambientes corporativos. Gosto bastante de fazer isso com o propósito de levar saúde para as pessoas. E dentro do esporte é sobre isso, né? É dar saúde para os atletas, é dar suporte quando for necessário, mas sustentar a saúde deles para eles alcançarem. Você tem um site também, não tem? Eu tenho o site. O meu site, na verdade, tá junto com a agência de atletas, que é a pessoa, com a Dani. Né, que é a Dani, que me Eu tô dá lá todo com ela suporte. também, sabia? Tá? Tô. É mesmo? Entrei eu, agora. você, o Bruno, Tamo a Rebeca, a Marcela. Sim. É legal estar com essas pessoas. Acho que esse é um outro recado. Cara, você quer melhorar? Esteja entre os melhores. Ambiente. O ambiente, ele é, assim, ele é o que ensina a gente, o que reforça, o que coloca a gente pra cima ou pra baixo, né? Então, escolher aonde você vai estar, com quem você vai estar, muda tudo. Legal. Obrigado, Carla. De nada. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não deixem de nos acompanhar no Spotify ou no nosso canal no YouTube. E é isso. Até a próxima.